Olá, gente, boa noite. Como vocês estão? Tudo bem? Bom, vamos lá. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, tá bem? Eu vou fazer um vídeo assim de conscientização, tá certo? E eu espero assim que vocês estejam se cuidando, porque nós estamos fazendo tudo isso por vocês, ok? Então eu vou iniciar aqui o vídeo. Eu espero que vocês gostem, tá certo? Irá apresentar essas informações é o Dr. Dario Garcia. Nesse vídeo você verá quais são os sintomas da Covid-19, o que fazer caso apresente esses sintomas e também como cuidar de um familiar doente. Assim como no vídeo de prevenção da Covid-19, quem irá apresentar essas informações é o Dr. Dario Garcia, médico psiquiatra que está acompanhando essa pandemia de perto. Na descrição desse vídeo, deixarei links para o canal dele e também para o seu blog, que no momento tem publicado quase diariamente informações relevantes e atualizadas sobre a Covid-19. Alguns de nós, infelizmente, serão infectados pelo novo coronavírus, ou porque não respeitaram o distanciamento social, ou não seguiram corretamente as medidas preventivas, ou por causa da natureza do trabalho essencial que desempenham, principalmente se for um profissional de saúde que tem contato direto com doentes por Covid-19. Por isso, é importante que você saiba identificar os sintomas da doença, saiba também o que fazer caso fique doente e saiba ainda como cuidar das pessoas da sua família que ficarem doentes, minimizando os riscos de se infectar por isso. Os sintomas que a Covid-19 pode provocar são inespecíficos, o que quer dizer que também podem ser provocados por outras doenças respiratórias infecciosas, como o resfriado e a gripe. Esses sintomas podem ser leves, como dor de garganta, nariz entupido, escorrendo, tosse, espirro, dor de cabeça, dores pelo corpo, mal-estar, diarreia, ânsia de vômito, vômito e febre. Pode provocar também sintomas mais graves, que várias doenças respiratórias agudas graves podem causar, como falta de ar, esforço para respirar, dor no peito, lábios e rosto azulados e confusão mental. Uma parte das pessoas que tiveram Covid-19 relatam que um dos primeiros sintomas da doença é a perda do olfato e também do paladar, mas eles também podem acontecer em outros quadros respiratórios, sobretudo quando o seu nariz está entupido. Sendo assim, se você apresentar algum desses sintomas, é difícil afirmar somente por eles que você está com Covid-19. A suspeita disso acontecerá se você estiver apresentando febre e pelo menos um sintoma respiratório agudo, como tosse, nariz entupido ou escorrendo, falta de ar, esforço para respirar, entre outros, além de ter tido contato com alguém doente ou viajado para algum lugar onde sabidamente existe transmissão comunitária da doença. E isso aconteceu nos últimos 14 dias anteriores ao início desses sintomas. Esse tempo de 14 dias é porque a doença pode se manifestar entre 2 e 14 dias depois que você foi infectado. E a esse intervalo de tempo damos o nome de período de incubação. Ainda assim, um caso suspeito precisará de confirmação e só podemos fazer isso por meio de exames ou critérios clínico-epidemiológicos. Se você tem algum parente em casa que tem o diagnóstico da doença, confirmado por exame, e você também começou a apresentar os sintomas da Covid-19, o seu diagnóstico não precisará necessariamente de exame e poderá ser feito pelo que chamamos de critérios clínico-epidemiológicos, que são baseados nos sintomas que você apresenta e na história de alto risco de infecção cometer um familiar doente morando com você. Em qualquer outra situação, será necessário fazer um exame específico para a Covid-19 para diagnosticar ou descartar a doença. O principal exame que usamos atualmente no Brasil é o RT-PCR.
Esse exame detecta a presença do material genético do vírus em amostras de secreção do nariz ou garganta de alguém com suspeita da doença, colhidas por meio de uma escovinha que chamamos de suave. O inconveniente desse exame é que ele demora até 3 dias para termos seu resultado. Apesar disso, é bastante sensível, principalmente quando realizamos nos 3 primeiros dias do início dos sintomas. Existem outros exames que entregam resultados mais rápidos, levando apenas 1 hora. São conhecidos como testes rápidos e usam uma gota de sangue como amostra. Esses tipos de exames são chamados de sorológicos, o que significa que identificam a presença de anticorpos contra o vírus no nosso sangue. Porém, são menos sensíveis do que o RT-PCR e só devem ser colhidos depois de 1 semana do início dos sintomas para dar tempo do corpo produzir esses anticorpos. Se colhido antes disso, eles podem dar um resultado falso negativo. Diante disso, o que você deve fazer caso apresente os sintomas de Covid-19? Vista uma máscara e procure a unidade de saúde do seu bairro ou o pronto atendimento do seu convênio médico. Você precisa, além de fazer exame, ser avaliado por um médico para que ele identifique a gravidade do seu quadro e determine qual será o melhor tratamento para você. Se seu caso for grave ou mesmo crítico, você será internado e tratado num hospital. Os casos graves são aqueles que desenvolvem uma pneumonia severa, cujos principais sintomas são falta de ar, esforço respiratório, dor ou sensação de aperto no peito, lábios e rosto azulados e confusão mental. Bom, então agora vai fazer uma propaganda aqui, vocês me desculpem porque o vídeo eu vou dar um pause aqui, tá? Pronto. Os casos críticos são aqueles que terão esses sintomas tão intensamente que dependerão de ventilação mecânica para terem chance de sobreviver. Se o seu caso for leve ou moderado, como de um resfriado ou uma gripe, será prescrito a você isolamento domiciliar e o uso apenas de medicamentos que chamamos de sintomáticos, como os antitérmicos e analgésicos, que aliviarão seus sintomas. Além disso, você receberá orientações gerais de repouso, hidratação e alimentação. O período desse isolamento é variável, mas inclui um tempo para você parar de apresentar os sintomas e mais alguns dias. Você será orientado sobre isso também. É extremamente importante esse isolamento, pois impedirá que você transmita o vírus a outras pessoas. Depois de passar pelo atendimento médico, colher o exame e receber as orientações gerais, você será monitorado pela equipe de saúde que o atendeu, seja na unidade do bairro ou do seu convênio médico. Essa equipe entrará em contato com você por telefone a cada 48 horas para saber como você está evoluindo e lhe dar outras orientações caso sejam necessárias. Esse contato também poderá ser presencial, com visita domiciliar da equipe ou então com agendamento de sua ida à unidade. De acordo com essas avaliações, o seu tratamento em isolamento domiciliar poderá mudar para internação hospitalar se seu quadro se agravar. Por isso, é importante que você também entre em contato com a equipe se tiver dúvidas e se seus sintomas piorarem, principalmente se começar a sentir falta de ar. A falta de ar é um sintoma que indica gravidade, e ao senti-la, o melhor a fazer é procurar a unidade imediatamente ou então o pronto-socorro de referência da sua região. As pessoas com quem você teve contato, sobretudo aquelas com quem você mora, deverão ser identificadas e orientadas a ficarem em quarentena domiciliar, para serem monitoradas por 14 dias, o período máximo da incubação, com o objetivo de saber se desenvolverão os sintomas da doença e precisarão também de isolamento e tratamento. Agora, se quem estiver em isolamento domiciliar por causa da Covid-19 for um familiar seu, você precisará seguir algumas medidas fundamentais para se proteger sem deixar de dar o suporte que esse familiar necessitará para se recuperar.
Tanto você quanto seu familiar deverão continuar seguindo todas as medidas gerais de prevenção da Covid-19, de higiene, etiqueta respiratória e distanciamento social, que apresentamos no vídeo anterior. O link desse vídeo está aqui embaixo na descrição. Aquelas medidas serão complementadas pelas que apresentamos. Então, agora, gente, peraí, só. Apresentarei a seguir. Use máscaras quando estiver em contato com seu familiar doente e lave as mãos depois disso sempre. O familiar doente deverá ficar separado de outras pessoas da casa, incluindo dos animais de estimação, tanto quanto possível, e também usar máscaras quando estiver perto das outras pessoas. Se for possível, deixe um quarto e um banheiro exclusivamente para essa pessoa doente usar. Só limpe esses cômodos quando for realmente necessário e estiverem sujos. Se o banheiro da casa for compartilhado, a própria pessoa doente poderá, tendo condições físicas para isso, limpar e desinfectar o banheiro depois de usá-lo. Caso ela esteja impossibilitada de fazer isso, você deverá esperar tanto quanto possível para limpar e desinfectar o banheiro antes de usá-lo. As roupas de uso pessoal e da cama da pessoa doente poderão ser lavadas junto com as do restante da família. Mas use luvas para recolhê-las e coloque-as num cesto, sem sacudi-las. Depois disso, higienize o cesto e lave as mãos. O familiar doente deverá ter objetos de higiene pessoal, prato, copo e talheres para seu uso exclusivo. Não compartilhe esses objetos com ele. Na hora das refeições, o familiar doente deverá preferencialmente alimentar-se em seu próprio quarto. E quando ele terminar de comer, use luvas para pegar a louça suja e lave-a com água quente e sabão, ou coloque-a na máquina de lavar louças se tiver esse eletrodoméstico em casa. Disponibilize um lixo forrado com saco plástico para uso do familiar doente. Quando for necessário remover o saco de lixo, use luvas para isso e lave as mãos após manusear esse material. Mantenha a casa arejada, deixando as janelas abertas e evite ar-condicionado. Higienize todos os objetos e superfícies da casa que são frequentemente tocados, como maçanetas, interruptores, registros de torneira, entre outros. O familiar doente deve repousar, hidratar-se e alimentar-se bem. Só deverá sair de casa se for para ir a um serviço de saúde e, nesse caso, deverá usar máscara e evitar transporte público. Monitore os sintomas e sinais de seu familiar, como a temperatura, e medique-o conforme a prescrição médica. E fique bastante atento aos sinais de gravidade, como dificuldade para respirar, dor ou sensação de aperto no peito, lábios ou rosto azulados, confusão mental e dificuldade de acordar. Se seu familiar apresentar algum desses sintomas, leve-o imediatamente ao pronto-socorro. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e não deixe de se inscrever neste canal. Bom, vocês puderam ver aí, né? Eu acho que ajudou. Eu sei que vocês já ouviram muito. O diferencial, né, desse vídeo é justamente que ele tá explicando como reagir, né? Se algum parente, né? Se alguém ou um de vocês, né? No caso, tiver esse corona, né? Essa gripe. Então, assim, eu espero, né? Que vocês... Que esse vírus não alcance vocês, mas assim, lembre-se, não apavore, se cuidem, é por vocês que nós estamos fazendo essa aula, ok? Um beijo, fiquem com Deus, tchau!